O governador Geraldo Alckmin, praticamente reeleito, tem sido um bom governador para a nossa região. E a questão da água, que foi tão falada, pelo visto, não afetou a votação, Carlos Marcondes. Aí eu acho que houve muita desinformação, né? Primeiro, nós temos que constatar que foi a pior seca dos últimos 84 anos, desde que se afere isso cientificamente. Isso é um fenômeno que é irrefutável, é inexorável uma situação dessa que nós estamos vivendo da falta de água. Por outro lado, os investimentos parecem que estão existindo. E o pior, as 25 cidades que têm falta de água e racionamento no Estado, elas não são trabalhadas pelo Estado, não é Sabesp, né? Por questões políticas no passado, aqui na região, por exemplo, Guaratinguetá, Cruzeiro, optou pelo serviço de água próprio. Hoje, então, até municipal. Itu privatizou. Isso aí, gente, desculpa, mas privatizar saneamento básico é gente que tem outros interesses por trás. Eu não posso acreditar que um frigorífico que tem uma empresa de saneamento possa estar pensando no bem-estar da população. Ele quer ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que a população entendeu bem o que está acontecendo. O governo fez todo o seu esforço, continua fazendo, e nós realmente vamos ultrapassar esse período. Foi culpa também um pouquinho de São Pedro, né, Marcondes? Eu não sei se São Pedro tem tanta força assim, eu acho que eu vou acima de São Pedro. Eu acho que esse é um assunto que poderia ser melhor discutido num eventual segundo turno aqui no Estado. A nossa represa da região aqui do Vale do Paraíba está no mesmo nível de água que a represa Cantareira, o sistema Cantareira, com 10% da sua capacidade. E são questões, né, que envolvem questão climática, mas que são previsíveis, né? Há 4 anos atrás, a gente teve aquele período enorme de chuvas que ocasionou enchentes nas cidades aqui da região. Se tem um planejamento, né, essa água poderia ser represada para um eventual período de estiagem que é previsível, né? São fenômenos que ocorrem tanto do aumento da chuva como da estiagem em mais ou menos um período de décadas, né? De 11 anos. Em 11 anos você tem uma precipitação maior de chuva e nesse período inverso uma estiagem. Se tem um planejamento e o governador Alckmin e o seu partido está há 20 anos no estado de São Paulo, daria muito tempo para ter pensado uma estratégia para evitar ou minimizar essa situação, né, mas eu entendo que se isso não tivesse sendo trabalhado, professor, a situação estaria muito pior, ela está sob controle. O que não pode, porque esse trabalho, esse planejamento, na verdade, ele não é estadual, ele é federal. A Agência de Águas, que regula, permite, por exemplo, que o Rio de Janeiro tire 60% das nossas águas do Paraíba, não só para a finalidade da população, para atender a população do Rio, e sim para atender outras finalidades, área industrial, área energética, etc. e tal. Tudo isso, o governo de São Paulo, por exemplo, não tem poder sobre isso. O governo quis cercear, limitar isso e não foi permitido. Então, eu concordo com você que precisa ser melhor discutido, mas está aí uma bela oportunidade, na próxima legislatura, os próprios deputados que representam São Paulo, a Câmara Federal como um todo, mergulhar mais nesse assunto. Senão fica uma coisa cíclica, sazonal e nós nunca vamos debater isso de forma séria. Não é num segundo turno que nós vamos debater ou resolver isso, na minha opinião. Vou pedir uma trégua aqui para os senhores, porque agora a gente vai saber como foi o dia de eleição em Aparecida, que viveu um domingo atípico. Por causa da votação, pouco mais de 15 mil fiéis foram até o Santuário Nacional. Número bem diferente se comparado aos outros finais de semana, quando foram registrados mais de 200 mil turistas na cidade. E quem hoje foi até a Basílica sentiu falta do posto de justificativa de votos. O Santuário Nacional de Aparecida, neste domingo, não foi o local de maior movimento. Todos os caminhos levavam para as sessões de votação. Na Escola Maria Conceição Pires do Rio, no bairro Santa Rita, o maior colégio eleitoral da cidade, o pleito aconteceu normalmente. Os mais de 2.900 eleitores votaram sem dificuldade. Eu trouxe a colinha, né? Então não tive dificuldade nenhuma. Foi rapidinho, então? Rapidinho. Teve até pesquisa de satisfação na saída, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Apesar da tranquilidade, na sessão de número 16, filas foram registradas. Idosos se confundiram na hora de digitar os números dos candidatos na urna eletrônica. Esta senhora demorou mais de 5 minutos e precisou da ajuda do presidente da sessão. Acho que eu confundi, é muito número. Talvez seja isso, muito número. Mas conseguiu votar direitinho agora? Consegui, agora deu certo. São os mais idosos, né? Eles têm dificuldade porque eles não têm intimidade com a urna, né? Eles estão tendo mais dificuldade. Apesar da espera, ninguém reclamou. 5 minutos no máximo que eu esperei. É bem rápido, você pode notar aí que a pessoa entra com esse sistema, rapidamente ele já pode cumprir com a obrigação dele como brasileiro e votar. Este ano, pela segunda eleição consecutiva, o Santuário Nacional de Aparecida não contou com um posto de justificativa. E isso acabou sobrecarregando alguns colégios eleitorais. Aqui na Escola Maria Conceição Pires do Rio, por exemplo, somente no período da manhã, mais de 600 pessoas justificaram o voto. Está bem intenso, a gente está numa correria aí um pouco acelerada mesmo, mas estamos dando conta do recado. José veio de Bauru e, apesar do movimento, não demorou para ser atendido. Cheguei aqui há menos de 15 minutos e estou sendo atendido, então estou satisfeito. Não tem fila, está indo rapidinho. Está indo rápido, não está tendo problema não. Mas na Basílica, os romeiros sentiram falta do posto de justificativa. Facilitaria, acho, porque às vezes a pessoa quer aproveitar o dia de hoje, já vem para cá, às vezes está a caminho de viajando, está em outro lugar, já poderia justificar aqui mesmo. E quem vem para cá e não vota, eu acho que seria importante ter esse posto aqui para o pessoal justificar. O movimento na praça é sempre grande, até de romeiros, o pessoal achou que não teria tantos problemas. Então, até uma coisa, de repente, de analisar e repensar, de repente, para as próximas eleições, se achar que é necessário realmente retornar. Talvez para o segundo turno já dessas eleições? Eu não sei se, talvez, podia conversar, de repente, com a juíza eleitoral, se ela achar interessante retornar. Olha, não saia daí, nosso próximo encontro será logo mais às 7h45 da noite, com a cobertura completa das eleições 2014 na região. Lembrando que a gente volta com a rodada de comentários e com o balanço parcial das eleições. Conosco também do Grupo Band Vale em cadeia, a rádio Band Vale FM 102,9. Até daqui a pouco.